Todos. Seguimos aqui com o nosso curso de Direito Eleitoral Aplicado. Estamos tratando do tema das inelegibilidades. Neste momento, nós daremos atenção às inelegibilidades que decorram de decisões judiciais. Vamos a elas! Hoje nós trataremos de duas decisões diferentes. Nós estamos tratando aqui em tela da hipótese de inelegibilidade relativa à inelegibilidade reflexa, prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição de 88. O que nós vemos aqui? Nós vemos o enunciado da linha N do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 64 de 1990, conforme redação que foi dada pela Lei da Ficha Limpa. O que diz o enunciado? Vamos ler? São inelegíveis aqueles que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Qual a hipótese aqui, professor? A hipótese aqui é de uma simulação, de uma fraude elaborada por cônjuges, por conviventes, por companheiros, que visa justamente elidir a previsão feita no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição de 88. O que isso significa? Nós temos uma regra constitucional que dispõe da impossibilidade de um mesmo grupo familiar permanecer à frente do poder político. Isso é importante porque nós vemos uma ocorrente prática de coronelismo, nós temos uma herança de práticas patrimonialistas e isso tudo não se combina com o princípio republicano. O princípio republicano disciplina que é indispensável a rotatividade, o rodízio no poder. E naquelas localidades, ainda mais porque falamos de eleição municipal, naquelas localidades onde uma família, um grupo familiar tem o acesso ao poder político, tem o comando da política local, é importante que esse grupo familiar não fique eterno, não se permaneça no poder, não fique permanentemente no poder. É importante que haja, em respeito ao princípio republicano, esta rotatividade com aquela previsão feita também na Constituição da reeleição. Então, o que diz a norma constitucional? A norma constitucional, ela afasta essa manutenção num grupo familiar à frente de um poder político, de uma circunscrição eleitoral, por mais de 2 mandatos, por um terceiro mandato. Então, a hipótese é justamente de impedimento ao cônjuge ou ao companheiro, a cônjuge ou companheira, do titular do chefe do executivo para disputa eleitoral na mesma circunscrição do chefe, do titular, do chefe, do Poder Executivo, salvo se já dispuser de um mandato eletivo e vier a se candidatar para esse mesmo mandato eletivo, aí não faz sentido. Mas regra é de que existe um controle feito pela lei para que esse poder político não se mantenha, não se perpetue no mesmo grupo familiar, O que nós vemos? Nós vemos que na prática, e cá entre nós, brasileiro é muito criativo, nós vemos famílias, nós vemos casais, nós vemos uniões estáveis que se dissolvem, se diluem, se desfazem formalmente para efeito de convencer a Justiça Eleitoral de que aquela pessoa que estaria impedida já não está mais
porque ela não tem mais o vínculo conjugal, não tem mais a união estável formalmente celebrada. Enquanto que, na vida real, né, por debaixo dos panos, pode-se dizer assim, né, a relação de afeto e a relação de afeto alimentada pela concupiscência política fica ali acesa, né, está acesa. Então, existe aqui uma evidente fraude, uma evidente simulação que visa atacar essa causa de inelegibilidade. E aí a circunstância que é colocada pela lei da ficha limpa é justamente de, uma vez reconhecida essa fraude, uma vez processados e julgados os cônjuges, os companheiros, pela simulação, né, de um desfazimento de vínculo, de união, para efeito de descaracterizar a elegibilidade, né, a inelegibilidade, há nestes casos uma combinação de prazo de 8 anos de afastamento para esses envolvidos, para esses condenados, tá? A situação é bem essa, tá? É de controle de grupo, de exercício de grupos de poder familiares ao acesso, né, de controle do acesso desses grupos ao poder político, tá? Previsão bastante serena aqui em relação à linha N. Nós temos ainda uma outra disposição colocada aqui na linha O, do mesmo inciso 1º, do mesmo artigo 1º, da Lei Complementar número 64, de 1990, com a redação que foi dada pela Lei da Ficha Limpa. O que nós temos em tela aqui? A possibilidade de aqueles que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. O que nós temos aqui? Nós temos um dispositivo que tem destinatário certo, o servidor público. O servidor público que vier a praticar um ilícito administrativo e este servidor que for processado administrativamente ou judicialmente pela prática deste ato ilícito, se demitido, terá que suportar uma sanção de inelegibilidade, né, um efeito decorrente e associado a esta decisão de demissão, né, essa sanção disciplinar, um prazo de 8 anos de afastamento da vida política, né, do acesso a cargos políticos, cargos eletivos, tá? Percebam, vamos delimitar aqui o cenário, né? Pode haver o afastamento, né? Pode haver a inelegibilidade em caso de demissão. Então, o servidor que for suspenso, ou que for advertido, ou que for afastado temporariamente, né, provisoriamente, não serão estes servidores inelegíveis, não se tornarão inelegíveis. Só serão inelegíveis os servidores demitidos. A lei não faz diferença entre demissão a bem do serviço público ou demissão pura e simples. Então, havendo demissão, esse servidor será afastado, será impedido de disputar cargos eletivos pelo prazo de 8 anos. Percebam, decisão em processo administrativo disciplinar ou processo judicial. Mas observem que existe uma ressalva. Qual é a ressalva? A hipótese de suspensão ou de anulação desta decisão pela penalidade de demissão em favor do demissionário, né? Então, se a decisão de demissão for suspensa ou se a decisão de demissão for anulada, esse servidor poderá se dizer, né? Poderá ser elegível, né? Porque existe a ressalva. Essa ressalva de suspensão, ela pode acontecer nos recursos administrativos que possuam efeito suspensivo ou em alguma decisão judicial que conceda uma tutela provisória suspendendo os efeitos da inelegibilidade para este servidor. Ou ainda, na hipótese de um recurso administrativo ter sido provido para anular a demissão, ou ainda na hipótese de uma decisão judicial
operar o efeito anulatório desta demissão. Tá? Então, nós temos essas ressalvas que são importantes para que o servidor seja elegível. Tá? Temos aqui, então, o cenário das decisões judiciais e administrativas que operam o efeito da inelegibilidade. No próximo encontro, trataremos das decisões político-administrativas que imponham, que acarretem o efeito da inelegibilidade. Até a próxima. Cuidem-se.